Boa noite, irmãos. Boa noite. Muita alegria que eu estou aqui falando com vocês hoje, tendo essa responsabilidade. Confesso para vocês que eu fiquei ansioso, muito nervoso por esse momento. No início de julho a gente recebe a famosa escala bimestral. E numa rede de homens que eu estava aqui, eu lembro como se fosse agora. Meu irmão Israel chegando comigo, agora, varão, é isso aí. Chegou a tua hora. Eu falei, o quê, rapaz? Agora tu vai ministrar, pô. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não tinha nem visto. Mas desde então a gente tem criado, realmente vivendo essa conferência junto com a equipe que Deus colocou no meu coração e próximo a mim. E hoje tenho a oportunidade de dizer que nesses dias a nossa igreja ela foi totalmente reativada para saquear as portas do inferno e alcançar novas vidas e reconciliar aquelas que estão perdidas no caminho, em nome de Jesus, amém? Mas tudo isso que nós pensamos em fazer foi baseado e é baseado na fé que nós temos. E hoje, como cereja do bolo, nós temos a possibilidade de terminar a nossa conferência refletindo sobre uma personagem bíblica que demonstrou de forma clara como é viver baseado na fé, como é viver baseado na crença e na confiança do que Deus pode fazer na vida das pessoas e como Ele pode suprir as necessidades de todos nós. Esse personagem é José, e aprendemos que suas conquistas vieram pela excelência de suas atitudes. Em nenhum ambiente, seja ele profissional, acadêmico ou até mesmo ministerial, em nenhum ambiente as coisas fluem sem que nós façamos o nosso melhor. Se você não for bem no seu trabalho, logo você é demitido. Se você não for bem na sua escola, faculdade, mestrado, doutorado, logo o título que você tanto almeja, ele não vai ser alcançado. A mesma coisa acontece no reino. Se você não fizer o melhor para Deus e pelas vidas que estão sendo colocadas próximas de você, você não conseguirá conquistar frutos benéficos. José nos ensina que tudo o que nós devemos fazer com excelência, sem qualquer tipo de reclamação. Eu estudando para essa palavra, eu não achei em nenhuma parte José reclamando, fazendo qualquer tipo de reclamação, por mais que ele estivesse passando por alguma tribulação. Não houve nenhuma parte da Bíblia em que houvesse reclamação de José, muito pelo contrário. Ele fazia as coisas sabendo em quem ele confiava e o que Deus poderia fazer tanto por ele como pela sua família. Claro, desde que José fizesse o que era para ser feito e da forma que Deus colocou em seu coração para fazê-lo. Antes de tudo, eu quero fazer uma breve recapitulação com vocês sobre o que aconteceu não só nesses 2 últimos dias, que nós já fomos relembrados, onde nós reativamos as nossas prioridades e conquistas, como também as últimas 3 semanas, em que nós refletimos sobre personagens bíblicas que conquistavam através da fé. Primeiramente, para mim, não há momento mais propício para nós refletirmos sobre personagens bíblicas que falaram sobre fé do que agora. No altar já foi falado pelo nosso pastor que nós estamos aqui há mais de 2 meses baseado na fé. Nós mudamos de local e de sede justamente por uma atitude de fé. E aqui estamos para a honra e glória do Senhor em um novo espaço, em um novo templo. E nós estamos nesse novo momento também, vivendo baseado através dessa fé. E isso tudo veio agora também através desses personagens que mostram a necessidade de nós conquistarmos através da fé e que através da fé nós conseguimos também alcançar ou até aflorar características que nos marcam. A primeira mensagem foi falada por Abraão, o conhecido pai da fé, que conquistou pela obediência, em sair da sua zona de conforto para alcançar uma terra que foi prometida a ele, que ele não tinha ciência alguma do que estaria por vir. Na segunda mensagem que foi ministrada, também veio sobre a figura do filho de Abraão, Isaque, o qual conquistou pela persistência de continuar o caminho que foi feito pelo seu pai, Abraão. A terceira mensagem, ministrada na semana passada pela nossa pastora Daniele Martins, vem falando sobre Jacó, filho de Isaque, que conquistou, tendo fé, através da perseverança, de continuar independente das circunstâncias. Hoje seremos ministrados sobre a figura de José, e desde já eu te incentivo a
participar conosco dos próximos 4 domingos, onde nós estaremos ministrando ainda sobre algumas personagens bíblicas que vão falar também sobre fé e as características que foram afloradas através dessa sua confiança e na crença em Deus e no Espírito Santo. Na semana que vem nós seremos ministrados pela figura de Moisés, o qual conquistou através da sua fidelidade. No dia 1º de setembro nós começaremos o mês de setembro na figura de Josué, que fomos ministrados ontem sobre ele e sobre sua coragem, que foi o que fez ele conquistar também. No dia 8 de setembro, feriado prolongado, para finalizar com chave de ouro esse feriadão, nós vamos ter uma das personagens bíblicas mulheres mais poderosas, vamos dizer assim, na Bíblia, Débora, aquela que conquistou pela sabedoria. E para finalizar essa nossa série, particularmente falando dos meus principais personagens bíblicos, aquele que foi considerado biblicamente como um homem segundo o coração de Deus, Davi, aquele que conquistou por meio das lutas. Então eu já te incentivo a não perder um domingo depois daqui, para poder também ser aflorado em você todas essas características que foram feitas e faladas aqui. Mas eu quero lembrar você que não é porque nós já estamos no 2º semestre do ano que o ano, profeticamente falando, é um ano de conquistas, que, poxa vida, eu não conquistei nada. Entenda, Deus te trouxe aqui hoje para você receber uma palavra profética de que você ainda assim irá receber conquistas nesse ano em nome de Jesus, amém? Então, aquela pergunta clássica de todo domingo, que eu não poderia deixar de lado. Quem está com o seu esboço aí? Está todo mundo com o seu esboço? Amém. Quem não recebeu o esboço, levanta a mão, por favor. Eita, um monte de gente. Vamos lá, irmãos, entreguem. Rapaz, não é que chegou o dia que eu fiz essa pergunta? Não imaginava que eu ia fazer essa pergunta não, mas tudo bem. Estou fazendo. Glória a Deus. Enquanto as pessoas estão recebendo, continue com a sua mão levantada, para que todos possam receber. Amém? Relembrando o que foi falado anteriormente, e já entrando no que será refletido no dia de hoje, nada do que fazemos pode ser feito de qualquer jeito. Nem mesmo para nos livrarmos de qualquer situação ou de alguém. Nós não podemos fazer de qualquer jeito. Tudo tem que ser feito na nossa vida da melhor maneira possível, que chamamos de excelência. Em um breve testemunho, eu posso fazer uma breve reflexão sobre o que nós vivemos nesses últimos dias e o que foi preciso para que essa conferência fosse realizada. Em janeiro, os líderes de ministério tiveram uma reunião com os pastores para saber quais eram as datas das suas atividades. E nos foi passada a missão de fazer essa conferência que estamos passando agora. Desde então, o nosso coração criou muita expectativa e muita coisa aconteceu. Nós recebemos essa missão quando nós estávamos no outro prédio. E agora nós estamos num novo prédio. E muitas pessoas que também nós convidamos, infelizmente, não poderiam estar conosco. Seja por incapacidade de horários, conflito de agenda, ou também por uma questão financeira, pelo fato de a gente ter realmente mergulhado nessa mudança de sede. Mas nós entendemos que nós não deveríamos fazer essa conferência de qualquer jeito. Nós deveríamos fazer essa conferência proporcionalmente ao esforço que foi feito para que nós estivéssemos aqui. Foi muito trabalho, dentro das nossas limitações, mas tudo foi feito para a honra e glória do Senhor Jesus, com cada detalhe sendo pensado para edificar e abençoar as vidas que estiveram aqui e que estão aqui na noite de hoje. Para que vocês pudessem sentir o quanto nós queremos que o sobrenatural de Deus desça dentro dessa igreja, e dentro da sua vida, e dentro da sua família. E José foi um incentivo para nós. Afinal, em Hebreus capítulo 11, no verso de número 33, nos diz: os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões. Vidas foram e serão conquistadas através da reativação que nós recebemos. Nós seguiremos praticando a justiça dos céus e alcançaremos as promessas que Deus tem para as nossas vidas, igreja. Portanto, desde já começa a minha palavra agradecendo muitíssimo ao esforço de cada pessoa, cada um que revendeu as suas rifas. Lembrando, teremos o sorteio no final. E nós agradecemos muito por vocês terem se esforçado dentro das suas dificuldades, dentro das suas limitações. A equipe Renove e a equipe Freedom agradecem cada esforço que vocês fizeram. E nós estamos aqui finalizando, sabendo que nós fizemos o nosso melhor. E que vocês possam ser alcançados através dessa excelência que foi feita por cada um de nós. Amém? Indo em busca dessas promessas, se você
ainda não as recebeu, eu quero te dizer que hoje, você, através da vida de José, receberá as chaves para conquistar aquilo que Deus colocou no teu coração como sonho a ser realizado, amém? Mas lembre-se, você tem que fazer a sua parte e fazê-la da melhor forma possível. Pastor Carlito Paes nos ensina que a excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Ou seja, quando agimos da nossa melhor maneira, não só a nossa vida é abençoada, como também abençoamos outras pessoas e, acima de tudo, nós honramos a Deus. Porque se Ele mesmo fez o seu melhor para que estivéssemos onde estamos, para que tivéssemos o que temos, nada mais justo do que nós fazermos também o nosso melhor. E através dessa máxima do pastor Carlito Paes, eu queria viajar com vocês pela história de José, dividida em 10 breves etapas que nos fazem refletir quase como José guardou os seus princípios e os utilizou para conquistar tudo o que conquistou. A primeira etapa da vida de José começa com os sonhos que ele tem sobre o seu futuro. Lá em Gênesis capítulo 37, a partir do verso 5 até o verso 10, diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois, teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai os repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Isso foi escrito há muito tempo, mas me vem na mente o quanto isso é atual. Às vezes nós passamos a compartilhar os nossos objetivos, nossos sonhos, nossos pensamentos para as pessoas, e tudo que nós vemos nessas pessoas é inveja, é desprezo, é deboche. Isso parece muito comum hoje em dia, como é comum, e nos faz ter um pensamento de que nós devemos ter muito cuidado com quem nós compartilhamos os nossos sonhos. Por que eu falo sobre isso? Ainda que eles fossem irmãos de José, eles abertamente tinham sentimentos ruins a respeito dele, porque eles sabiam que José claramente era muito querido pelo seu pai, Jacó. E ao falar aos irmãos, aflorou-se neles um sentimento ainda pior em relação a José. Por quê? Porque uma vez compartilhando com eles, eles entenderam que ele estaria, vamos dizer assim, pisando por cima deles. E fez com que eles tivessem ainda mais um sentimento de desprezo e de ódio mesmo em relação a José. Portanto, saiba com quem você vai compartilhar os seus objetivos, pois uma vez compartilhado com as pessoas certas, elas não terão esses sentimentos ainda agora citados, mas sim elas serão seus auxiliares e lhes ajudarão para que esses sonhos e esses objetivos sejam alcançados. Deus estava preparando José para o seu futuro, mas às vezes nós mesmos, através de atitudes nossas, acabamos pisando em falso no meio do caminho e atrasando aquelas conquistas já separadas para nós. Isso aconteceu com José, quando compartilhou um pouquinho os seus sonhos, o que Deus tinha colocado no seu coração, mas ele falou para os seus irmãos. Então, muito cuidado com quem vocês compartilham os seus sonhos. A segunda etapa no caminho de José, das conquistas, foi quando ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Lá em Gênesis capítulo 37, versos 28, diz: quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Por causa da inveja e da ganância dos irmãos, portanto, José foi maltratado e vendido para os ismaelitas. Nós sabemos que José, ao final da sua história, ele teve, vamos dizer assim, um final bastante feliz. Mas isso era uma etapa necessária no processo de conquista que ele teve. Nos sonhos que José teve, em nenhum momento foi falado que ele passaria por qualquer tipo de tribulação. Foi necessário ele passar na prática essa tribulação. No acampamento em março, nós
como líderes jovens, eu e a minha esposa Juliana, a gente conversou com os jovens a respeito do processo para conquistar. E nós falamos que é necessário, às vezes, termos algumas aflições no meio do caminho para que nós possamos dar valor às pequenas conquistas. Isso aconteceu também com José no final, como veremos nas próximas etapas. E José, mesmo passando por tudo isso, ele sabia que ele poderia perseverar, porque ele tinha um exemplo, um professor de perseverança na casa dele, Jacó, seu pai. Como nós avaliamos e relembramos ainda há pouco, que Jacó conquistou pela sua perseverança. Então, professor melhor ele não poderia ter. Então, para que nós possamos entender, através da vida de José, que as tribulações acontecem e elas são parte do processo de conquista. Portanto, se hoje, na sua mente, você deve estar pensando: poxa vida, eu estou passando por um momento tão complicado, eu não tenho condições de vislumbrar um futuro melhor. Deus te trouxe hoje aqui para poder reativar em você a sua esperança e a sua crença que Deus pode abrir as portas do céu e lhe dar várias conquistas ainda esse ano, em nome de Jesus. Amém? Com isso, a gente aprende que para conquistar é preciso ter fé, e para colocar em prática essa fé é necessário crer, inclusive nos momentos ruins. A terceira etapa do processo da vida de José foi na casa de Potifar. A história é relatada no capítulo 39 de Gênesis, versos 1 a 4, que diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Aqui nós estamos começando a viajar na montanha-russa da vida de José. Ele está com seu pai, aí ele desce, é vendido, e agora ele está na casa de Potifar, oficial de Faraó, e administrando tudo que era dele. E isso aconteceu porque ele fazia tudo com muita excelência, tudo com o melhor que ele poderia fazer. Por isso que ele teve esse reconhecimento de Potifar e teve com que, quando ele tivesse a possibilidade de administrar tudo isso. Porém, como nós veremos mais tarde, mas já dando uma breve introdução, nesse meio tempo, como é sabido pela maioria da igreja, José, morando lá, na casa de Potifar, a mulher de Potifar se atraiu pelas suas qualidades e começou a tentar ter um relacionamento com ele. Mas José, sabendo dos princípios que lhe foram ensinados, ele entendeu que ele deveria se manter íntegro, porque ele tinha um caráter a zelar. Por isso, mesmo nas costas do seu patrão, Potifar, ele se manteve fiel aos seus princípios. O que isso nos ensina? É que nós devemos entender que para crescermos e conquistarmos, é necessário resistir às tentações do mundo. Tudo que vem do mundo é fácil, mas para conquistarmos de forma permanente, é necessário passar pelo processo, que é doloroso e difícil, mas extremamente recompensador. Nós somos tentados pelo mundo todos os dias. Sempre nos são dadas ofertas que no primeiro momento nos chamam a atenção e nos fazem refletir sobre a necessidade de permanecer no caminho. Isso acontece principalmente muito com jovens e adolescentes, quando são colocados numa situação que podem lhes dar um momento prazeroso. E eles pensam: será que é necessário ainda continuar no caminho? Será que é necessário? O que vai acontecer comigo? Será que somente uma fugidinha ou outra, uma caidinha ou outra não vai me tirar do caminho? José nos ensina que nenhuma escapada lhe poderia ser dada. Mesmo que o seu chefe não visse, ele sabia o que ele deveria fazer e como ele deveria se portar. Portanto, irmãos, José nos ensina que nós devemos ter excelência em tudo o que fizermos. E isso inclui fazer o melhor, mesmo quando não estão nos vendo. E principalmente nesse momento. As ofertas da mulher de Potifar eram feitas na ausência do capitão da guarda, mas mesmo assim, José se manteve íntegro. Sua integridade te levará às maiores conquistas da sua vida. Portanto, resista e persista no caminho. Quarta etapa da vida de José, ele injustamente é enviado para a prisão. Montanha-russa voltando. Ele estava aqui em cima, agora ele volta a cair na montanha-russa, lógico.
quando ele é enviado justamente para a prisão. O texto que eu peço que a igreja leia está no Gênesis, capítulo 39, versos 17 a 21. Vamos lá? Então repetiu-lhe a história. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Confirmando a etapa anterior, Deus nos fala para nos mantermos íntegros no meio da adversidade, porque ainda assim nós seremos abençoados. José foi abençoado por Deus, tendo essa simpatia do carcereiro, e com isso passou a ser responsável pela prisão. Dentro da prisão acontece a quinta etapa do processo, quando ele interpreta o sonho dos dois prisioneiros do rei, o copeiro e o padeiro. O copeiro teve um sonho interpretado por José, que ele voltaria para suas funções. Já o padeiro, diferentemente, seria morto. E depois dessa interpretação, da forma que ela foi interpretada, a gente também tem um entendimento de que mesmo nas adversidades, José continuava utilizando os seus dons da melhor maneira possível. Ele, injustiçado na prisão, não se fez indiferente ao incômodo das pessoas que estavam com ele. Ele simplesmente fez com que o seu dom fosse aflorado para ele falar com aquela pessoa. Muitos de nós, na situação de José, faria completamente o contrário. Ficaríamos afastados, não daríamos a mínima para o que estava acontecendo, porque se nós estamos sendo injustiçados, para que nós vamos dar atenção para as outras pessoas, se não deram atenção para nós mesmos? Não é verdade? Mas José fez totalmente o contrário, e ele usou do seu dom para abençoar a vida daqueles dois. É bem verdade que na Bíblia fala que José fala para eles que eles, vamos dizer assim, lembrassem dele. Mas não lembraram de primeira. Lembraram somente na sexta etapa do processo, quando José interpreta os sonhos de Faraó. Está lá no capítulo 41 de Gênesis, quando Faraó teve um sonho interpretado por José, que teriam-se 7 anos de abundância no Egito e 7 anos de profunda escassez. Quando se teve a interpretação e se deu a solução para que aquela escassez não fosse sentida pelas pessoas, Faraó, vislumbrado pelas qualidades e pela interpretação específica de José, faz com que José alcance a 7ª etapa da sua vida, quando ele recebe o cargo de governador do Egito. Lembra da montanha-russa? Aquela montanha-russa caindo chega no ápice, por causa da integridade de José. E está lá no capítulo 41 de Gênesis, a partir do verso 41 a 44, que diz: Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o Faraó tirou do dedo o seu anel de selá e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente dos arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Eu me emociono de ler esse texto, porque mostra que sim, é possível estarmos andando na linha e nós sermos alcançados pela misericórdia e pelas bênçãos de Deus. Olha o que acontece com a vida de José. Estava lá na lama, sendo jogado num poço por os seus irmãos e depois sendo vendido pelos escravos. Passa o tempo, ele se transforma em governador do Egito porque ele manteve a sua integridade. Igreja, está sendo colocado na nossa frente a necessidade de nós sermos conhecidos como filhos de Deus e glorificar o nome dele em qualquer lugar, mantendo nossa integridade e não nos adaptando às circunstâncias e ambientes, mas sim fazendo com que as pessoas possam imaginar e verem em nós a integridade de Cristo. O que nós vemos a partir disso é que Deus é bom demais. Lembra do que o pastor Calito falou? Através da excelência dele, honrou a Deus, mas também abençoou sua vida e abençoou a vida das outras pessoas, a população do Egito, que fez com que eles não passassem fome. Dentre essa população do Egito, quem estavam? Aqueles
que maltrataram José. Oitava etapa da sua vida, quando há a liberação do perdão aos irmãos. Aqueles que maltrataram José, que fizeram de José vendido, escravo, são alcançados pela misericórdia e pela compaixão de José. Gênesis 45, a partir do verso 6. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Nós devemos ser amorosos e tendo compaixão de qualquer pessoa, sem acepção de pessoas, como a própria Bíblia diz em Atos, capítulo 10, verso 34. Abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele, Deus, não faz acepção de pessoas, não cabe a nós fazê-lo. Nós devemos cuidar, amar, ter compaixão de todas as pessoas, inclusive aquelas que um dia ousaram ou fizeram algum mal para você. Portanto, hoje, em nome de Jesus, seja reativado com a unção de compaixão em sua vida, para que você possa lembrar, em nome de Jesus, de alguém que você ou machucou ou foi machucado, e que você possa aprender com José a liberar e pedir perdão. A consequência desse perdão acontece na 9ª etapa da vida de José, quando a sua família vai morar no Egito, conforme Gênesis 46. E como 10ª e última etapa da sua vida, ele deixa um legado maravilhoso no capítulo 50 de Gênesis, quando, mesmo depois da morte do seu pai Jacó, ele permanece unido aos seus irmãos e abençoando a vida deles. Rapidamente, lembrando da história de José, a gente pode tirar algumas lições. Pegue seu esboço. Letra A lição geral sobre a vida de José diz sobre a importância de identificar e focar no nosso destino. Nós já lemos sobre Gênesis 37, versos 5 a 10, sobre os sonhos de José. E refletimos ainda há pouco e entendemos que ele recebeu o seu destino através de sonho. E por mais que tivessem circunstâncias adversas, ele permaneceu focado naquilo que Deus tinha colocado em seu coração. Portanto, hoje, por mais que tenham qualquer situação adversa, tenha e permaneça no caminho. Lembra do que foi falado hoje? Quem esteve ontem aqui, lembra que foi falado que Jesus é o caminho. Então, se Ele é o caminho, permaneça com Ele, que dias melhores ainda virão e esses dias ainda serão no ano de 2019, amém? B, outra lição, ter um caráter aprovado. Gênesis 39, versos 11 a 13 diz: um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão. Por mais fortes que as tentações sejam, você precisa se manter íntegro. José sabia não só o caminho que ele tinha que tomar, mas também como ele deveria se portar. Saiba, uma pessoa com caráter colhe grandes conquistas. Amém? C, superar a atmosfera de injustiça. Gênesis 39, versos 13 a 16 diz: quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Algumas pessoas, elas pensam serem injustiçadas por estar vivendo em conformidade com os princípios que lhes foram ensinados. Mas o que Deus colocou no meu coração, e eu quero dizer para vocês, é que nós devemos fazer tudo sem esperar qualquer coisa em troca. E ele me lembrou de um texto muito conhecido que está lá no livro de Lucas, capítulo 6, verso 29, que diz: se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Ou seja, não se deixa levar pelas injustiças, mas sim pelo seu sonho que é confirmado por Deus no seu coração, para que você seja bem sucedido. D, desenvolver um coração de servo obediente. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia.
Então os antepassados de José já eram exemplos notórios de obediência, persistência e perseverança. E José, como descendente que era, tinha que se portar como tal. Nós devemos ser obedientes aos comandos que nos são falados, inclusive quando no primeiro momento nós não concordamos. Deus colocou no meu coração e me lembrou de alguns momentos, por exemplo, que eu estava no meu trabalho e eu não concordava com alguns direcionamentos que meu chefe me dava. Mas mesmo assim, eu os fazia porque ele era meu chefe. E por mais que lá na frente acontecesse alguma coisa errada, ele era meu chefe e eu tinha que obedecê-lo. Isso também acontece aqui na igreja, ou em qualquer local. Quando nós recebemos comandos dos nossos líderes, quando nós recebemos comandos dos nossos chefes, nós devemos ser obedientes. Por mais que em algum momento nós pensemos que eles estão equivocados, nós devemos ser conhecidos como obedientes, porque assim nós seremos devidamente recompensados no tempo que Deus colocou para sermos recompensados. É muito difícil em muitos momentos a gente aprender a ser obediente. Em tempos de rebeldia descarada e demonstrada na sociedade, nós devemos fazer a diferença e sermos obedientes aos princípios que nós somos costumeiramente ensinados. Portanto, que nós possamos entender hoje que José não pensava ser preso ou responsável pela prisão, mas ele seguiu o comando que foi dado a ele e ele ficou responsável por aquela prisão, e mesmo diante das adversidades ele se manteve obediente aos seus princípios. Isso é uma lição clara que nós devemos colocar em prática. Superação pessoal para ser bem-sucedido. Gênesis 41:14, vamos ler todos juntos o que diz a palavra de Deus? O faraó mandou chamar José. Isso ele se preparando para poder interpretar o sonho de Faraó. Somente se torna bem-sucedido em qualquer área da vida aquele que batalhou para conquistar aquilo. Se você age de maneira correta, faz aquilo que o texto diz, espera no Senhor, confia nele, e o mais ele fará. No tempo certo, que é o tempo dele, Deus te abençoará de uma maneira totalmente abundante e recompensará a sua integridade e sua fé. Mas mantenha-se bem-sucedido, mantenha-se superando os obstáculos, dando glórias a Deus, lavando o rosto, para que você assim se torne bem-sucedido. A letra F, eu vou pedir para que vocês corrijam em seu esboço. A letra F é tomar a atitude de pedir e liberar perdão. O texto está lá em Gênesis 45:2, que diz assim: ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Repetindo, letra F, tomar a atitude de pedir e liberar perdão. José tinha todos os motivos para não perdoar seus irmãos por tudo que ele tinha passado, mas ele sabia que tudo que ele passou fazia parte necessária no processo de conquista. Ele sabia que o perdão coroaria todas as conquistas que Deus tinha reservado para ele e tinha concedido a ele. E assim também devemos agir com aqueles que não conseguimos perdoar, nem pedir perdão. Quando eu estava estudando para essa palavra, eu fui muito confrontado nessa parte. Eu tive uma situação, eu não tenho vergonha de explaná-la. Eu tive uma situação com uma pessoa que era do ciclo de amizades meu e da Juliana, e eu coloquei na minha mente que essa pessoa, ela tinha feito alguma coisa que eu não tinha gostado, e quando eu voltei e me reconciliei com Cristo, eu a perdoei, eu liberei perdão para a vida dela, mesmo não tendo tido a oportunidade de fazer pessoalmente, eu liberei perdão para ela. Mas na minha mente, na minha cabeça, estava bem assim: eu libero perdão, mas eu aqui e ela lá. Eu não quero saber dela perto de mim, mas eu libero perdão. E na minha mente eu estava muito tranquilo, porque eu tinha liberado perdão, tinha feito o que a palavra de Deus diz: libera perdão. Mas aí, José me ensina nessa parte que eu estava completamente equivocado. Porque quando a gente pensa assim, a gente não libera perdão. Continuamos com um sentimento ruim a respeito daquela pessoa. Afinal, você vai querer estar com uma pessoa que tenha feito alguma maldade para você, e você diz liberar perdão, mas você não quer perto dela, você realmente não liberou perdão. E quando Deus vem e toca no meu coração, vem com uma palavra que está lá em Colossenses, no capítulo 3, verso 23 a 25, que diz bem assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração,
como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Não adianta você liberar ou pedir perdão para alguém e você não liberar esse perdão completamente ou não pedir perdão completamente. José não só perdoou, como na 9ª etapa que a gente acabou de ver, ele chamou, foi para perto. Totalmente diferente do que eu pensava. E que pode ser o pensamento de muitos. Mas o que eu quero trazer para vocês é que Deus trouxe aqui você hoje para te dar a oportunidade de fazer o perdão da maneira bíblica, da maneira correta, da maneira que Deus fez através da vida de José. Faça uma breve reflexão na sua vida. Tem alguém que você precisa pedir perdão? Tem alguém que você precisa liberar perdão? Faça-o de todo o coração para alcançar as conquistas. Talvez isso seja aquilo que esteja travando você para você não conquistar nada. Lembre-se, faça uma reflexão. Talvez Deus te trouxe aqui para que você seja liberado desse fardo. G, outra lição que José nos dá através da sua vida: construir um legado profético. Lá em Gênesis 50, versos 24 a 26, diz assim: antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, que conquistou pela obediência, Isaque, que conquistou pela persistência, e Jacó, que conquistou pela perseverança. E José fez com que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado no sarcófago do Egito. José não só fez em vida, como deixou a sua história como exemplo para a sua próxima geração e para as próximas que virão, inclusive a nossa, para que, se nós fizermos o nosso melhor, sem qualquer tipo de ressentimento ou situação ruim, e principalmente propagar o que Deus vive em nós e através das nossas atitudes de excelência. Obrigado, minha sogra linda e maravilhosa. Que nós possamos viver assim através de excelência. Mas não adianta somente ter lições teóricas, é necessário colocá-las em prática. Então, conquiste por meio da excelência, como José, tendo as seguintes atitudes. Primeira atitude: potencialize o seu destino. Gênesis 41, de 41 a 42 diz: e Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o Faraó tirou o dedo do seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. O cara que estava cheio de lama, agora vestindo linho fino e corrente de ouro. Potencialize o seu destino. Se Deus colocou um sonho, um objetivo no seu coração, busque a Ele, junto com o que Deus colocou no seu coração. No geral, nós nascemos para viver os 5 propósitos. Essa igreja é uma igreja com propósitos. E os 5 propósitos: missão, adoração, comunhão, discipulado e serviço, precisam ser o estilo de vida para todos nós. Isso está na grande comissão e no grande mandamento. Mas qual a missão específica sua? José, ele enxergou o seu futuro e moveu-se em direção a ele. Fez sua parte e fez seu melhor. Portanto, apaixone-se pelo seu futuro. Se você, em nenhum momento da sua vida, isso eu falei com o pastor Felipe, ele falou sobre isso sexta, e essa mensagem já está pronta desde terça-feira. E eu falei: pastor, o senhor já começou a palavra, graças a Deus. Mas eu quero falar para você, que se em e confirmar para quem estava aqui, e falar para você que não estava aqui, que se em algum momento da sua vida, você sentiu falta de alguém lhe tratar como uma pessoa especial, ou se você lembra que alguém lhe fazia de tudo por você, e tratava você como uma pessoa especial e única, Deus hoje te trouxe aqui para te dizer que você é especial, que você é único, que você tem dons que ninguém tem, que você tem qualidades que Deus quer usar no seu reino, que Deus coloca no seu coração para te dizer: você é único, você é especial. José, quando estava com seu pai naquela primeira etapa da vida, ele foi vestido com uma túnica especial. Somente ele, dos irmãos, tinha vestido.
Isso mostra o quanto ele era especial, mas aí foi passando o tempo, cadê o pai? Foi passando o tempo, cadê o pai? E José tinha todos os motivos para pensar que ele não era mais especial. Mas ele sabia que tinha um cara lá em cima que sabia o quanto ele era especial e o quanto ele era único. E esse mesmo cara está falando hoje para você: você é especial, você é único. Não esquece dessa palavra. Hoje, Deus está te chamando porque você é único e especial. Ele te trouxe aqui para deixar isso bem claro na sua mente, para que você entenda que você não precisa ser um camaleão, não precisa ser um avatar, não precisa ficar se adaptando ao qual ambiente você está para poder ser bem aceito. Sabe por quê? Porque o seu potencial está na sua identidade. Seu potencial está na sua identidade. O que ele não aceita é o pecado que você comete. Porque a própria palavra de Deus diz que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então hoje ele te trouxe aqui para potencializar o teu destino, eliminando tudo aquilo que pode estar embaraçando o teu caminho. Hoje você sairá daqui com o seu destino potencializado, reativado, para poder ser um cara, uma pessoa, um homem, uma mulher bem-sucedido ou bem-sucedida. Amém? Segunda atitude: supere seus traumas e limitações. Gênesis capítulo 50, versos 18 a 20 diz: depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ontem também foi falado sobre isso, que não há medo que possa nos travar, porque nós somos filhos de Deus, nós somos únicos e especiais, e não podemos fazer com que medos, traumas, ressentimentos, limitações, falta de liberação de perdão, falta de pedido de perdão, isso tudo não faz mais parte da igreja do Senhor Jesus aqui, e que nós possamos agora saber superar todos os traumas e todas as limitações. Não permita que um trauma roube a sua história, não deixe que as dores confinem você na mediocridade. Olhe para a história de José. Se ele conseguiu superar a dor, traumas e ressentimentos, você também consegue. Há várias histórias na Bíblia que demonstram isso. Mas uma história me chamou a atenção, porque enquanto a gente estava se preparando para essa conferência, as equipes e alguns líderes de ministério foram incentivados a ler o livro de Atos. E no livro de Atos, no capítulo 22, como tarefa de casa, depois você lê, Atos 22 vem com a história de Paulo. Já Paulo, antes Saulo. Quando Paulo chega na população em que ele vivia anteriormente, em que ele era conhecido e foi mandado, enviado para poder caçar, essa era a palavra, caçar as pessoas que estavam favoráveis a Cristo e a propagar o Evangelho. Mas ele foi ali, na frente de todos que queriam matá-lo, mostrar a história dele, falar do seu passado e dizer que ele não queria mais vivê-lo. Hoje, Deus está trazendo você aqui para que todos os traumas, todos os medos, todas as situações ruins que aconteceram no passado, Ele quer te dizer que hoje elas já não fazem mais parte da tua vida. Que somente serão usados como bom testemunho para dizer bem assim: ei, eu vivi no mundo, eu estava afundado na lama, eu fazia um monte de besteira, eu tinha vários medos e traumas, mas Deus me limpou, Deus me curou, Deus me restaurou, Deus me reativou. E agora eu posso dizer que eu sou um filho do Deus Altíssimo e que posso propagar o Evangelho por onde eu estiver através da minha vida. Isso sou eu falando. Desde 2016 eu me reconciliei com Cristo. Antes disso eu fiz muita besteira. Eu tinha muito medo, muitos traumas, porque eu tinha vivido em um curto espaço de tempo coisas que pessoas vivem em décadas. Tinha feito coisas inimagináveis. Mas Deus purificou-me completamente em 9 de fevereiro de 2016, no acampamento dessa igreja. Quando eu estava lá e me reconciliei com Cristo. E eu decidi naquele momento que eu iria viver de uma forma completamente diferente. Hoje está aqui na frente de vocês uma pessoa que superou todas as limitações, que superou todos os traumas, que está vivendo agora, baseado na fé de Cristo, baseado na oração que fizeram pela minha vida. E hoje minha mãe, minha esposa, estão aqui
para poder testemunhar isso e para mostrar para vocês que sim, é possível ser reativado, é possível voltar. Glória a Deus. E eu quero incentivar você. Se hoje você veio para cá de uma forma diferente, de uma forma fria, se você já viveu uma vida completamente transbordada do Senhor e hoje você está frio, Deus está te trazendo, ei, teus traumas e limitações não fazem mais parte da tua vida a partir de hoje. Você está limpo hoje, em nome de Jesus. Sabe por quê? Jesus também passou por isso. Ele disse em João 16:33, eu estou dizendo essas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis, inseguros e desfrutem em paz. Neste mundo mal vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes. Eu venci o mundo. Jesus se fez homem para demonstrar para nós que é possível sim passar por todas as aflições, traumas e medos para vencer na vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Terceira atitude, transforme cenários e realidades. Gênesis 39:22 diz, por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. José, ele começou sendo responsável na casa de Potifar, responsável na prisão, e Deus o recompensou, fazendo o governador do Egito. Tempos depois, portanto, não despreze os pequenos começos. A palavra de Deus diz já em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Mas quem é desonesto no pouco, também é desonesto no mundo. Com a vida de José, aprendemos que é necessário servir quando necessário, sempre visando o melhor, para que as pessoas também enxerguem que estamos fazendo o nosso melhor. Lembre-se que cada passo do processo de conquista é necessário para lapidar, potencializar o seu potencial, e que nós devemos ser sensíveis ao aprendizado e atentos às oportunidades que surgem no caminho para saber se elas são benéficas ou não. Teve uma oportunidade que José teve quando estava lá na casa de Potifar. Ele teve uma oportunidade de cair. Mas ele sabia que aquilo não era benéfico, então ele se manteve íntegro. Mas quando ele estava lá na prisão, ele teve uma oportunidade de interpretar um sonho de 2 pessoas. Era uma oportunidade benéfica. E lá ele fez. Depois disso, interpretou o sonho de Faraó. Depois disso, governador do Egito. Depois disso, liberou perdão. Depois disso, família toda abençoada. É um processo. A gente precisa passar por esses processos. Quem se torna servo é promovido. Lembra de José, de pastor de ovelhas, a governador do Egito? Até Jesus passou por esse processo. Filipenses 2:5-11 diz bem assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, amém, glória a Deus. Dá vontade até de começar a cantar Galileu, porque o Fernandinho canta essa parte, né, na música. Mas Salatiel Walter diz bem assim: procure colocar excelência em tudo que você faz, mesmo que lhe pareça tão desnecessário pela simplicidade do fato. Parecia desnecessário ele interpretar um sonho de 2 pessoas que ele nem conhecia. Parecia desnecessário ele chegar ali e ele poderia ser muito bem indiferente com aquelas pessoas que ele não os conhecia. Mas mesmo assim, ele usou o seu dom para abençoar aquelas vidas. E Deus o recompensou no final de tudo isso. José transformou a própria realidade e depois da sua família. Jesus transformou a sua própria realidade e se tornou conhecido como Filho de Deus. Hoje, nós, como filhos de Deus, estamos sendo incentivados a transformar nossas realidades para abençoar e sermos abençoados. Amém? 4ª atitude: fuja dos atalhos e seduções do diabo. Gênesis 39:10. Vamos ler todo mundo aí o que diz? Assim... Amém.
Recapitulando uma das etapas da vida de José, ele resistiu ao convite da mulher de Potifar por saber que é necessário sua integridade. Muitas das vezes nós somos tentados a ir por caminhos fáceis, mas como na vida de José é demonstrado que a nossa vida não tem como ser extremamente fácil. Vão ter momentos complicados, mas o processo é difícil, mas ele se manteve fiel aos princípios, ensinado por seu pai. E ao final foi coroado com a bênção de ser influente no Egito e poder abençoar a sua família. Portanto, seja 100% aprovado em todas as áreas da sua vida. Tiago, capítulo 1, verso 13 a 16 diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não sendo por esta arrastado e seduzido. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Quando a sedução chegar na frente, corra. Saber dizer não é uma virtude, acredite. Quando você quando você passa por cima de uma tentação, você amadurece. Eu sempre falo para as pessoas que estão próximas de mim: confesse tentação, mas não confesse pecado. É melhor que você confesse uma tentação do que você confessar um pecado. Quinta atitude: use bem suas conexões relacionais. Gênesis 41, 10 a 12, a gente já leu falando sobre os sonhos do copeiro e do padeiro. E nós devemos saber muito bem com quem nos relacionamos. Isso não é só no sentido matrimonial, não. José estava preso com 2 presos políticos influentes. Ele poderia se deixar ser indiferente, mas ele permaneceu firme. E ele fez essa conexão totalmente inimaginável. Mas ele se manteve utilizando seus dons, seguindo seus princípios, sabendo o que ele deveria fazer e da melhor maneira possível, com excelência. O que aconteceu, nós sabemos o final. Sabendo, então, que todos os relacionamentos são sementes, porque o que eles tinham falado é que logo depois que ele saísse da prisão, eles poderiam abençoar a vida de José, mas aquilo demorou um tempo. Tanto é que o copeiro só foi lembrar daquela interpretação de sonho quando o faraó teve um sonho. Não foi por ele, foi por outra pessoa. Então o que nós lembramos? Que os relacionamentos são sementes, como tudo na vida. Se você colhe uma coisa boa, se você planta uma coisa boa, você vai colher uma coisa boa. O contrário também acontece. Nós devemos ter relacionamentos saudáveis e fazer por esses relacionamentos o que Jesus fez, fará e faz por nós. Provérbios 17 diz: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Portanto, não faça nada esperando algo em troca, mas sabe que essas sementes um dia vão germinar. Somente faça a sua parte. Sexto, zele pela organização. Gênesis 39, 3 e 4 diz da história da parte de Potifar, que ele estava na casa de Potifar e ele fazia tudo da melhor maneira possível. Bill Johnson diz: devemos ser a geração que conhece a Deus e que pode mostrar seus planos e propósitos na terra por meio de um coração que serve e traz soluções para nossas comunidades. Mas, além disso, somos chamados para entrar no privilégio de trazer a beleza para cada parte da nossa vida cotidiana. Por ora, esse é o nosso convite. Aconteceu debaixo de uma aliança inferior. Então, também deve ser possível para aqueles os quais o Espírito Santo do Deus vivo agora reside. José é conhecido por ser responsável pelos ambientes. Tudo que ele fazia prosperava. Isso demonstra sua organização também. E a Juliana bagunça comigo sempre que o texto que eu mais falo da Bíblia é: faz tudo com decência e ordem. Decência e ordem. Decência e ordem. Confesso para vocês que eu tenho um toquezinho de organização. Eu gosto de ver tudo do meu jeitinho, daquela forma. Eu sou um pouco metódico às vezes, e a Juliana até fica um pouco incomodada às vezes com isso. Mas eu acho que na maioria dos momentos isso é benéfico, creio eu. Então, o que eu quero falar para vocês hoje? Reflete comigo. Se o visitante chega aqui na igreja e vê as cadeiras todas desorganizadas, ele não vai se sentir muito bem aqui e vai falar bem assim: poxa, essa igreja não cuida das coisas dela não direito? Tudo desorganizado. O visitante chega lá na célula. Vai chegar lá na célula, chega o anfitrião não limpou a casa, não arrumou as cadeiras, não fez nada, vai chegar lá. Não vou ficar afim de estar aí não. Não vou voltar aqui não. As pessoas não gostam de estar. Agora imagina só um guarda-roupa totalmente desorganizado. Tem gente que saiu aqui, veio para cá para a igreja apressado, vai encontrar quando chegar em casa o guarda-roupa todo bagunçado. Ó, tem gente que pensou assim, ó. É verdade. Imagina agora aquele guarda-roupa todo arrumadinho, chegando, não dá nem vontade de pegar a roupa para bagunçar.
Não é verdade? Então, às vezes, a gente tem que zelar pela organização. Às vezes não, sempre. Por quê? Porque a desorganização causa incômodo. A pessoa que vê a desorganização não quer estar nesse ambiente. Então, nós devemos ser exemplos, mas exemplos benéficos de organização para as pessoas. As pessoas têm que nos enxergar como pessoas organizadas. Assim foi José e assim nós devemos ser. 7ª e última atitude. Inspire a sua próxima geração. Gênesis 50, 25 diz: José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Sabe o que aconteceu? Êxodo, capítulo 13, verso 1. Moisés, que a gente vai aprender na semana que vem, levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Ele inspirou a próxima geração. Moisés lembrou do que ele tinha feito e fez o que ele pediu. José deixou um legado, abençoou sua família, teve uma vida bem-sucedida, apesar dos percalços e aflições. E por causa da sua vida íntegra e de excelência em tudo o que fez, tem inspirado não só a geração imediatamente posterior, que foi Moisés, como também até hoje as nossas vidas. Quero dizer para você que como aconteceu com José, poderá acontecer contigo também. Amém?